Eu enterrei o corpo da minha irmã no jardim da nossa casa de família em Sintra, sob as raízes retorcidas de um sobreiro centenário, e assisti ao sol nascer sobre as colinas verdes como se fosse o fim de um pesadelo que eu mesmo havia escrito. Ninguém suspeitaria de mim, afinal, eu era o ladrão, o traidor, o filho que fora expulso como um cão sarnento por causa de uma mentira que ela tecera com a frieza de uma aranha afiando sua teia. Mas a vingança não é um ato impulsivo, é uma sinfonia de silêncios calculados, de noite sem claro traçando linhas invisíveis no mapa da dor alheia, e eu, Manuel, jurei que faria com que o mundo dela desabasse pedaço por pedaço, até que ela implorasse pelo perdão que nunca daria. Aquelas 3 palavras, ele roubou tudo, saídas dos lábios pintados de vermelho dela, ecoaram como um tiro no tribunal improvisado da nossa sala de jantar, onde os pratos de azulejos azuis testemunharam o colapso da família Costa. Eu via os olhos do meu pai, outrora cheios de orgulho pelo filho que construíra uma vida modesta como mecânico em Lisboa, agora turvos de ódio, como se eu tivesse cravado uma faca nas costas dele pessoalmente. O ar em Sintra naquela manhã de verão carregava o cheiro úmido de eucaliptos e o sal do Atlântico distante, mas dentro da nossa casa de paredes caiadas e telhado de telhas vermelhas, o ar era sufocante, impregnado de traição. Eu me lembro de cada detalhe porque, desde aquele dia, os detalhes se tornaram minha âncora e minha arma. Acordei cedo, como sempre, com o canto rouco dos corvos no jardim, e desci as escadas de madeira rangente para preparar o café da manhã. A cozinha era o coração da casa, uma mesa de carvalho marcada por décadas de refeições familiares, panelas de cobre penduradas como medalhas de batalhas domésticas vencidas. Minha irmã, Ana, já estava lá, de pé junto à janela, o sol filtrando através das cortinas de linho e delineando sua silhueta esguia como uma modelo de revista. Ela tinha 28 anos, 3 a mais que eu, mas sempre se portava como se fosse a rainha incontestável do nosso pequeno reino suburbano. Manuel, você viu o colar da mãe? Perguntou ela, sem se virar, a voz doce como mel de rosmaninho, mas com uma ponta afiada que eu já aprendera a reconhecer. O colar era uma relíquia, ouro antigo com um pingente de safira que nossa mãe usava no dia do casamento, antes do câncer a levar embora 10 anos atrás. Papai o guardava na caixinha de veludo no aparador da sala, um tótem de memórias que ninguém tocava. Não, Ana. Porquê? Perdeu de novo. Respondi, servindo o café em xícaras rachadas, o vapor subindo como fantasmas matinais. Ela se virou então, os olhos castanhos, iguais aos meus, mas frios como o Tejo em inverno, fixos em mim com uma intensidade que me fez pausar. Ana sempre fora a estrela da família, a que estudara na Universidade em Coimbra, a que voltara com um diploma em administração e um noivo rico de Lisboa, o que nos tirara da penúria com promessas de um futuro brilhante. Eu era o irmão prático, o que consertava carros na garagem de um tio em Cascais, mãos sujas de graxa e sonhos guardados em uma gaveta trancada. Não é, de novo, Manuel. É sério. Alguém o levou. E eu sei quem. As palavras dela caíram como pedras no chão de lajotas, e eu ri, um riso nervoso que ficou vazio. Mas ela não riu. Em vez disso, cruzou os braços sobre o peito, o vestido florido de algodão colando-se à pele suada pelo calor. Foi você. Eu vi você mexendo no aparador ontem à noite, depois que papai adormeceu. Meu estômago revirou como um motor engasgado. O quê? Ana, isso é loucura. Eu estava consertando a torneira da pia, como você pediu. O colar. Eu nem toquei naquilo. Mas ela já havia virado a página do roteiro que traçara em segredo. Correu para a sala, gritando pelo pai, e quando ele desceu, os cabelos grisalhos desgrenhados e os olhos inchados de uma noite mal dormida, ela despejou a acusação como veneno em uma taça de vinho do Douro. Pai, Manuel roubou o colar da mãe. Ele precisa de dinheiro para as suas dívidas no cassino, eu sei. Ontem eu o vi, jurou que era só para olhar, mas ele o levou. As palavras dela eram precisas, cortantes, tecidas com detalhes que pareciam irrefutáveis, a hora exata, o som da caixinha abrindo, até o brilho do ouro refletido na lâmpada fraca. Papai, o homem que construíra aquela casa com as próprias mãos após a morte da mãe, o viúvo estoico que trabalhava como pescador no porto de Ericeira até os joelhos doerem, olhou para mim como se eu fosse um estranho. Seus punhos cerraram-se ao lado do corpo, veias saltando como cordas de um barco sob tempestade. É mentira, pai? Ana está inventando isso. Por quê? O que eu ganho com isso? Gritei, a voz quebrando como vidro sob os pés. Mas ela tinha provas, ou o que pareciam provas.
Mostrou uma mensagem no telefone, supostamente minha, pedindo um empréstimo rápido a um agiota de Alfama, e jurou que me vira vendendo joias online. Eu neguei, supliquei, mas o dano estava feito. A família Costa, outrora unida pelo luto e pela sobrevivência, rachou-se ali, na sala onde cantáramos fados à mesa nas noites de sábado. Papai não gritou. Ele nunca gritava. Em vez disso, pegou a minha mala do quarto, a mesma mala surrada que eu levara para o serviço militar em Tomar, e a jogou aos meus pés. Sai daqui, Manuel. Sai antes que eu perca o que resta de mim. Você matou a memória da tua mãe com essa ganância. As palavras dele foram um soco no peito, mais dolorosas que qualquer porrada na rua. Ana ficou ao lado dele, lágrimas nos olhos, lágrimas falsas, como eu descobriria depois, e sussurrou: desculpa, irmão. Mas você merecia. Eu saí sob o sol impiedoso de meio-dia, a mala nas costas pesada como chumbo, o coração batendo em ritmo de fado trágico. As ruas de Sintra, com suas casinhas coloridas e turistas tirando fotos das quintas românticas, pareciam um palco de comédia cruel. Caminhei até o comboio para Lisboa, o suor escorrendo pela nuca, e sentei-me no banco duro, olhando pela janela enquanto as colinas verdes davam lugar aos subúrbios cinzentos. Ali, no balanço ritmado dos trilhos, a raiva começou a ferver. Não era só a expulsão, era a traição de sangue, o veneno injetado por quem eu protegera desde criança, quando ela chorava por pesadelos e eu a abraçava até o amanhecer. Naquele trem, jurei vingança. Não uma vingança barata, de punhos e gritos, mas algo profundo, psicológico, que a faria questionar cada sombra em sua mente perfeita. Eu conhecia a Ana melhor que ninguém, suas fraquezas, seus segredos. O noivo rico, o emprego na galeria de arte em Belém, a obsessão por status que a levava a mentir para impressionar. Ela roubara o colar, eu sabia, porque o vira no pescoço dela na noite anterior, escondido sob o lenço, um erro que ela cometera em pânico. Mas porquê? Dinheiro. Não. Era controle. Sempre fora sobre controle. Cheguei a Lisboa ao entardecer, o Tejo refletindo o céu alaranjado como sangue diluído. Aluguei um quarto minúsculo em Moraria, um bairro de escadas íngremes e ecos de fado genuíno, onde os vizinhos não faziam perguntas. Deitei-me na cama estreita, o colchão fedendo a mofo e solidão, e comecei a planejar. A primeira etapa, silêncio. Deixaria que ela pensasse que eu havia sumido, quebrado, um fracasso. Mas eu voltaria, como uma maré alta, e arrastaria tudo para o fundo. Os dias se arrastaram como fumaça de cigarro no ar úmido. Trabalhei turnos duplos na garagem, mãos calejadas consertando motores de estranhos, enquanto minha mente tecia teias. Pesquisei online, no escuro do quarto iluminado apenas pela tela do laptop emprestado, perfis falsos no Instagram, rastreando as postagens dela. Ana exibia uma vida idílica, fotos no bairro alto com o noivo, Ricardo, um advogado de ternos caros e sorriso de tubarão, jantares em restaurantes de estrelas Michelin, o colar agora no pescoço dela em uma selfie, Safira brilhando como um olho acusador. Cada like era uma facada, cada comentário de inveja, um lembrete de como ela me apagara da existência. Mas eu via as rachaduras. Mensagens deletadas com um ex-namorado de Coimbra, um vício em apostas online que ela escondia de Ricardo, uma promoção na galeria que dependia de contatos duvidosos. Ana não era invencível, era uma casa de cartas construída sobre areia movediça. Minha vingança seria lógica, passo a passo, primeiro, isolar, depois, expor, por fim, destruir. Comecei com um e-mail anónimo para Ricardo, uma semente de dúvida plantada com prints falsos de flertes dela. Ela mente para você como mentiu para a família, escrevi. Nada dramático, apenas o suficiente para ele questionar. Semanas se passaram, e o silêncio dela era ensurdecedor. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem. Papai, eu soube por um primo distante, recusava-se a falar de mim. Mas numa noite chuvosa, quando o trovão ribombava sobre o castelo de São Jorge, recebi uma notificação: Ricardo terminara com Ana. A foto dela no Instagram, borrada pelas lágrimas, mostrava o colar ainda no pescoço, como uma âncora afundando-a. Sorri pela primeira vez em meses, um sorriso amargo como vinho azedo. O jogo havia começado. A chuva em Lisboa caía como lágrimas de um deus zangado, transformando as ruas de Alfama em rios de lodo e memórias. Eu me abrigava sob o toldo de uma tasca velha, o cheiro de bacalhau assado misturando-se ao ozono, e observava o telefone como um caçador à espreita.
A notícia do rompimento de Ana com Ricardo se espalhara como fogo em palha seca nas redes sociais dos nossos círculos comuns, tias fofoqueiras de Sintra comentando em grupos do WhatsApp, amigos de infância enviando memes disfarçados de solidariedade. Ela postara uma história no Instagram, uma taça de vinho tinto sozinha à mesa de um café encheado, legenda, às vezes, o amor é só uma ilusão. Patético. Ela sempre fora mestra em vitimizar-se, transformando suas próprias mentiras em tragédias shakespearianas. Mas eu vi além da cortina. Naquela noite, depois do turno na garagem, onde consertei um Fiat antigo de um turista inglês, mãos pretas de óleo como tatuagens de raiva, voltei ao quarto em moraria e mergulhei mais fundo. Criei outro perfil falso, João Silva, um colecionador de arte de Porto, interessado na galeria onde Ana trabalhava. Enviei uma mensagem, vi sua exposição recente sobre azulejos do século XVII. Impressionante. Gostaria de discutir uma aquisição particular. Ela mordeu a isca em horas, respondendo com entusiasmo forçado, links para catálogos, convites para um café. Perfeito. O anzol estava fisgado. Nos dias seguintes, cultivei a mentira como um jardineiro paciente. João era charmoso, culto, citava Camões e Saramago, elogiava o vinho verde que ela recomendava. Ana, ferida pelo rompimento, derramava segredos como vinho derramado. O chefe da galeria, um homem casado de 50 anos chamado Vasco, que a pressionava por favores em troca da promoção, as dívidas acumuladas nas apostas, escondidas em contas offshore, e, o colar, uma herança familiar que uso para me sentir forte, mentiu ela, sem saber que eu conhecia a verdade podre por trás. Meu coração, esse traidor, doía com cada revelação. Lembrei-me da infância, Ana e eu correndo pelos jardins de Monserrate, ela com o cabelo solto como uma cascata castanha, eu carregando-a nas costas quando tropeçava nas raízes. Éramos inseparáveis, unidos contra o mundo após a morte da mãe. Mas o dinheiro mudara tudo. Quando ela voltara de Coimbra com o diploma, trouxera também a ganância, compras impulsivas em boutiques da Baixa, festas em rooftops de hotéis de luxo. O colar. Ela o pegara para vender, um erro de cálculo que, ao ser descoberta por mim acidentalmente, a levara a virar o jogo contra mim. Você é o perdedor, Manuel. Sempre será, sussurrara ela uma vez, em uma briga anos antes. Agora, eu provaria o contrário. O encontro com João foi marcado para uma quinta-feira, em um café escondido no bairro Alto, onde as paredes grafitadas contavam histórias de amores efêmeros. Eu me disfarcei, chapéu fedora sarrado, óculos escuros mesmo na penumbra, barba por fazer que me envelhecia 10 anos. Ana chegou pontual, o colar reluzindo no decote do blazer preto, olhos inchados mas maquiados com precisão cirúrgica. Sentou-se à minha frente, à frente de um estranho que era seu irmão, e pediu um galão, as mãos tremendo levemente ao erguer a xícara. Então, João, o que o traz a Lisboa além da arte? Perguntou ela, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Eu respondi com a voz alterada, grave e confiante, sendo elogios que a faziam curar. Falei de uma coleção privada, em Matosinhos, de interesse em peças portuguesas autênticas. Ela mordeu, mencionou uma escultura de vidro rara na galeria, disponível para o cliente certo. Mas eu desviei para o pessoal, sutilmente, você parece carregada por algo mais que arte. Um amor perdido, talvez. Seus olhos se arregalaram, e as palavras jorraram, o rompimento com Ricardo, a traição dele, irônico, a pressão no trabalho. Às vezes, sinto que minha família me abandonou também. Meu irmão. Ele era tudo para mim, mas nos afastamos. Pausa. Meu pulso acelerou sob a mesa de ferro forjado. O que aconteceu com ele? Perguntei, fingindo curiosidade casual. Ela hesitou, olhando para o colar como se ele a queimasse. Ele roubou algo precioso de nós. Meu pai o expulsou. Foi horrível. As palavras dela, ditas com um suspiro teatral, acenderam um fogo em mim. Quis arrancar o disfarce ali mesmo, gritar a verdade, mas segurei. Em vez disso, toquei sua mão, um toque fraterno disfarçado de flerte, e disse, às vezes, as pessoas mudam. Ou mentem para sobreviver. Ela retirou a mão devagar, um brilho de dúvida nos olhos. O veneno estava em estado. Saí do café antes dela, o coração martelando como um pistão. Na rua, a multidão de turistas rindo sob guarda-chuvas coloridos contrastava com o vazio em mim.
Voltei à garagem naquela noite e trabalhei até o amanhecer, desmontando o motor enferrujado como se fosse o coração dela. Sonhos me assombravam, Ana criança, rindo, Ana adulta, traindo. A vingança era justa, repetia eu, mas o preço era alto, pedaços de mim se desfaziam a cada mentira que contava. Dias depois, avancei o plano. Como o João, marquei uma compra na galeria, a escultura de vidro, avaliada em 5.000 euros, que Ana prometera facilitar. Mas eu sabia do segredo dela com Vasco, o chefe que eu usava como moeda de troca. Enviei um e-mail anónimo para a esposa dele, uma socialite de Cascais, com fotos borradas de Ana e Vasco em um jantar profissional tarde da noite. Nada explícito, apenas sugestões. A esposa, furiosa, confrontou Vasco publicamente em um evento de arte no MAT, e o escândalo vazou para os jornais locais, diretor de galeria envolvido em affaire com funcionária jovem. Ana perdeu a promoção. Perdeu o emprego dias depois, demitida por conflitos éticos. Seus posts no Instagram pararam, de selfies glamourosas para silêncios vazios. Liguei para o primo em Sintra, fingindo preocupação. Como está a Ana? Ele riu amargamente. Quebrada, Manuel. Voltou para casa do pai, chorando que o mundo é injusto. Sorri no escuro do quarto, mas o sorriso doía. Ela estava caindo? Sim, mas eu me afogava na culpa que negava sentir. Uma noite, incapaz de dormir, caminhei até o Tejo. As águas negras lambiam os cais de Belém, carregando segredos de séculos. Sentei-me na pedra fria, o vento salgado chicoteando o rosto, e chorei pela primeira vez desde a expulsão. Não por ela, ou era? A vingança era uma corrente que me prendia tanto quanto a ela. Mas eu não pararia. O próximo passo seria o mais cruel, confrontar o pai, sem disfarces, e plantar a semente da verdade sobre Ana. Ele merecia saber que o colar ainda existia, pendurado no pescoço da mentirosa. O outono chegou a Lisboa como um ladrão silencioso, as folhas das castanheiras no Jardim da Estrela caindo em redemoinhos ocre, espelhando o caos na minha alma. Eu me movia pela cidade como um fantasma, turnos na garagem de dia, noites traçando planos em um caderno escondido debaixo do colchão, páginas cheias de rabiscos que pareciam mapas de um inferno particular. Ana estava de volta a Sintra, aninhada na casa da infância como uma ferida que se fecha prematuramente, mas eu sabia que o pus ainda ferve. Meu primo, o fofoqueiro involuntário, contara-me dos jantares tensos, papai calado à cabeceira da mesa, Ana tagarelando sobre novas oportunidades em Porto, mas com olheiras profundas como vales do Douro. Eu decidi voltar. Não como o filho arrependido, mas como o juiz invisível. Peguei o comboio para Sintra numa manhã de neblina, o ar carregado de umidade que grudava na pele como remorso. A mala era leve agora, só roupas essenciais e o caderno, mas o peso estava no peito, um bloco de granito esculpido por meses de ódio fermentado. Desci na estação, o sino da igreja de São Martinho tocando como um alarme, e caminhei pelas ruas íngremes, passando pela pastelaria onde comprávamos bolos de nata aos domingos. Cada esquina era uma memória, ali, Ana e eu roubando figos do vizinho, acolá, o muro onde graváramos nossos nomes com uma faca de cozinha. A casa surgia no fim da rua, a fachada branca agora descascada em manchas cinzentas, como a pele de um velho doente. Parei no portão de ferro forjado, enferrujado pelo sal marinho, e hesitei. O jardim, outrora um paraíso de rosas e laranjeiras, estava selvagem, ervas daninhas sufocando as raízes do sobreiro, flores murchas pendendo como cabeças de enforcados. Ouvia vozes dentro, papai resmungando sobre o preço do peixe, Ana respondendo com tom apaziguador. Meu estômago revirou, era agora ou nunca. Bati à porta, o som ecoando como um tiro. Silêncio, depois passos pesados. Papai abriu, o rosto envelhecido pela dor e pelo tempo, rugas profundas ao redor dos olhos azuis, agora opacos como o mar em tempestade. Ele me viu e congelou, a mão no batente como se fosse uma âncora. Manuel, murmurou, a voz rouca de desuso. Atrás dele, Ana apareceu na escada, o colar ainda no pescoço, ousada, ou burra. Os olhos arregalados em pânico disfarçado de surpresa. Pai. Vim pedir perdão. Explicar. As palavras saíram engasgadas, mas firmes. Ele hesitou, o peito subindo e descendo, e então recuou, gesticulando para eu entrar. A sala de jantar era a mesma, azulejos azuis contando cenas de caçadores e donzelas,
a mesa agora vazia exceto por uma garrafa de vinho meio cheia. Sentamo-nos, um triângulo de tensão, eu de frente para eles, papai à cabeceira, Ana ao lado, as unhas cravadas na saia. Explicar o quê, filho? Você nos traiu. Levou o que restava dela. Papai apontou para uma foto da mãe na parede, o sorriso eterno dela como uma acusação. Eu respirei fundo, o ar cheirando a mofo e aros de cebola frita. Não levei, pai. Ela levou. Ana. O nome dela caiu como uma granada, e vi o rosto dela empalidecer, os lábios entreabertos em negação muda. Mentira. Ele está desesperado, pai. Voltou para manipular você, gritou ela, a voz aguda como um gato acuado. Mas eu estava preparado. Tirei o telefone do bolso, mostrei as fotos que tirara meses antes, o colar no pescoço dela em uma festa, o reflexo no espelho do banheiro de casa. Eu vi você, Ana. Naquela noite. Você pegou para vender, mas errou e me acusou para se safar. Por quê? Para o teu noivo chique. Para as tuas dívidas. Papai olhou para ela, o rosto contorcido em confusão e dor. Ana. É verdade. Ela balançou a cabeça, lágrimas escorrendo agora, reais, talvez, pela primeira vez. Não, pai. Ele está louco. Eu o protegi de você, que estava bravo por causa das apostas dele. Virou o jogo de novo, apontando para minhas supostas dívidas, mas eu ri, um riso seco que encheu o quarto como fumaça. Mostra as provas, então. Eu limpei tudo, Ana. Trabalhei como um escravo para pagar. Tu? Tu apostas em sites ilegais, escondes de todos. Mostrei prints de transações, rastreadas com a ajuda de um hacker amigo da garagem, um rapaz de Moçambique que devia favores. Papai pegou o telefone, os olhos percorrendo as linhas, e viu o mundo dele desabar. Ele se levantou devagar, como um navio afundando, e olhou para Ana com uma tristeza que cortava mais que raiva. Filha. Por quê? Eu confiei em ti. Ela soluçou, caindo de joelhos, agarrando a perna dele, eu errei, pai. Foi pânico. O colar. Era para uma viagem com Ricardo, ele queria impressionar os amigos. Manuel me viu, ameaçou contar, então eu inventei. A confissão veio em golfadas, o veneno virando contra ela mesma. Papai se afastou, o rosto uma máscara de luto renovado, e saiu para o jardim sem uma palavra, deixando-nos sozinhos. Ana virou-se para mim, os olhos flamejando através das lágrimas. Tu ganhaste, Manuel. Satisfeito. Destruíste tudo. Levantei-me, o corpo tremendo de exaustão e triunfo amargo. Não, Ana. Tu destruíste. Eu só mostrei o espelho. Saí dali sem olhar para trás, o portão batendo como um ponto final. Mas no comboio de volta, a vitória sob as cinzas. Papai perdoara-me em silêncio, um aceno na porta, mas a família estava partida, irreparável, como um azulejo lascado. De volta a Lisboa, o vazio me consumiu. Bebi sozinha uma tasca de fada em Alfama, a voz rouca de uma fadista cantando estranha forma de vida e quando minhas entranhas. A vingança fora lógica, sim, expus as mentiras, devolvi a verdade. Mas o preço. Noite sem claro revivendo o soluço dela, o olhar quebrado de papai. Comecei a questionar, era justiça ou apenas ódio disfarçado? Um telefonema do primo interrompeu meus devaneios. Ana fugiu, Manuel. Deixou uma carta. Diz que vai para Coimbra, recomeçar. E, o colar. Ela o deixou na tua cama de infância. Fui a Sintra de novo, no dia seguinte. O colar estava lá, na caixinha de veludo, safira fria como um coração petrificado. Papai me abraçou pela primeira vez em meses, o cheiro de tabaco e mar nele como um bálsamo. Perdoa-me, filho. Fui cego. Chorei com ele, ali no quarto que dividíramos com fantasmas. Mas Ana. Ela escapara, uma serpente para outra toca. Minha vingança não acabara, era só o intermezzo. Eu a encontraria, e o ato final seria psicológico, fazer com que ela se odiasse sozinha, sem minhas mãos sujas. O inverno castigou Portugal com um frio que se infiltrava nas ossadas,
o vento do norte uivando pelas ruas de Lisboa como um lamento de almas perdidas. Eu me instalara de vez na moraria, o quarto agora um ninho de planos e arrependimentos, paredes descascadas testemunhando minhas vigílias. Papai e eu reconstruíamos devagar, chamadas semanais, visitas esporádicas a Sintra onde pescávamos juntos no porto de Ericeira, o silêncio entre nós preenchido pelo som das ondas e pelo ocasional lembras quando. Ele perdoara, ou tentava, eu via nos olhos dele o esforço de esquecer a traição de Ana, mas as cicatrizes permaneciam, linhas finas como veias em uma folha de parreira. Ana, por sua vez, evaporara-se para Coimbra, cidade das 7 colinas e das memórias universitárias dela. Rastreei-a através de perfis falsos, ela mudara o nome no Facebook para Ana Ribeiro, uma prima distante fictícia, postando fotos de cafés ribeirinhos e livros de autoajuda empilhados como fortalezas contra a culpa. Nova fase, legendava ela, com emojis de flores e borboletas. Patético. Mas eu via o desespero nas entrelinhas, noite sozinha no quarto alugado, dívidas crescendo como mofo em pão velho. Ricardo a bloqueara, Vasco, o ex-chefe, processara-a por difamação, até as tias de Sintra cochichavam aquela ingrata nas missas dominicais. Meu plano final era sutil, uma erosão lenta da sanidade dela. Comecei com cartas anônimas, enviadas de uma caixa postal em Lisboa, envelopes pardo, papel comum, caligrafia neutra. A primeira, o colar te assombra. Ele sabe a verdade que você enterrou. Nada mais. Ela não respondeu publicamente, mas viu pânico nos posts, uma história borrada de um espelho quebrado, legenda, às vezes, o passado reflete mentiras. Boa. Plantei mais sementes, e-mails de admiradores falsos elogiando sua força, mas com anexos de áudios manipulados, minha voz, alterada, sussurrando confissões dela gravadas secretamente no café do Bairro Alto. Eu roubei. Para impressionar. Perdoa, Manuel. Ela começou a duvidar de si mesma. Um amigo comum, o Zé de Cascais, me contou em uma cerveja no Cais do Sodré. Ana ligou para mim, cara. Paranoica. Diz que alguém a persegue, que ouve vozes. Perguntou se tu estavas bem, como se sentisse culpa. Ri, mas o riso era oco, e quando no peito como um tambor fúnebre. Zé não sabia de nada, para ele, eu era o irmão traído que se erguera das cinzas. Ela tá mal, Manuel. Volta para casa, esquece isso. Mas esquecer? Impossível. A mente humana é um labirinto traiçoeiro, e eu navegava o dela com precisão de cirurgião. Marquei o próximo golpe, um encontro casual, em Coimbra. Aluguei um carro, um Renault velho que consertei na garagem, e dirigi para o norte sob uma chuva fina que embaçava o para-brisa como lágrimas não choradas. Coimbra era outrora o playground dela, bibliotecas góticas da universidade, serões no Mondego com garrafas de vinho barato. Agora, era sua prisão autoimposta. Eu a vi primeiro, de uma mesa no exterior de uma livraria na Baixa, magra demais, o cabelo preso em um coque desleixado, lendo um livro de psicologia, ironia cruel, com mãos trêmulas. Aproximei-me como um estranho, um turista de Lisboa procurando azulejos antigos, e sentei-me à mesa adjacente. Desculpe, moça, sabe onde fica a Sé Velha? Perguntei, voz baixa. Ela ergueu os olhos, e por um segundo, vi o reconhecimento, ou era paranoia. Mas abanou a cabeça, forçando um sorriso fraco. 2 ruas à direita. Cuidado com as escadas, são traiçoeiras. Conversei, superficial, o tempo, a beleza de Coimbra, o fado que ecoava das ruelas. Ela respondeu em monossílabos, mas mordia a isca da solidão. Vive aqui há muito? Perguntei. Alguns meses. Tentando recomeçar. A voz dela quebrou na última palavra, e vi o colar, não, uma réplica barata, safira falsa brilhando opaca. Bonito pingente. Herança. Ela tocou instintivamente, os dedos apertando como garras. Era. Agora é só um lembrete. Deixei uma pista, ao sair, esqueci um lenço na cadeira, bordado com iniciais, MC, Manuel Costa. Ela o pegaria, eu sabia. Naquela noite, de volta ao hotel barato na margem do Mondego, recebi uma mensagem de um perfil falso, obrigado pelo lenço. Conheço esse nome. Quem é você? Não respondi. Deixei-a ferver. Os dias seguintes foram um turbilhão de tormento autoinduzido.
Sonhos me visitavam, Ana afogando-se no Tejo, eu estendendo a mão mas recuando, papai me repreendendo, vingança não cura, filho. Acordei suando, o quarto girando como um carrossel quebrado. Liguei para papai, a voz embargada, sinto falta dela, pai. Apesar de tudo. Ele suspirou, o som de ondas ao fundo. Eu também, Manuel. Mas o que ela fez? Não volta atrás. Deixa o tempo curar. Mas o tempo era meu aliado e inimigo. Ana postou uma foto do lenço no Instagram, legenda fantasma do passado. Coimbra misteriosa. Comentários de amigos preocupados, vai ao psicólogo, Ana. Ela marcou uma sessão, eu soube por um rastreio de agenda online, hackeado pelo amigo moçambicano. Meu golpe final, infiltrar a terapia. Enviei um pacote de apoio, anônimo à clínica, um diário falso com entradas dela confessadas, roubos, mentiras, o colar. Para ajudar na sessão, notei. Ela o recebeu, e o colapso veio. Zé me ligou em pânico, Ana no hospital, Manuel. Ataque de ansiedade. Gritava teu nome, dizia que te matara por dentro. Meu mundo parou. Dirigi de volta a Lisboa em fúria cega, o carro derrapando na A1 sob granizo. Era demais. A vingança, lógica e fria, agora me queimava como ácido. Parei no Tejo, vomitei na beira da estrada, o gosto de baile misturado a sal. Eu a quebrara, sim, como ela me quebrara, mas o que restava de mim? A primavera irrompeu em Portugal com uma fúria florida, jacarandás roxos pintando Lisboa de tons reais, como se a natureza zombasse da podridão humana. Eu andava pelas ruas do Chiado como um sonâmbulo, o eco do telefonema de Zé reverberando na cabeça. Ela está viva, mas destruída, Manuel. Diz que quer te ver. O hospital em Coimbra a estabilizara, calmantes, terapia intensiva, mas a mente dela era um campo minado agora, armadilhas que eu plantara explodindo em cadeia. Papai soubera pelo primo e ligara, a voz trêmula, vem para casa, filho. Acaba com isso. Ela é sangue nosso. Sangue. A palavra me assombrava nas noites insones, quando o fado de Amália Rodrigues vazava pelas paredes finas da moraria, cantando de amores traídos e corações partidos. Eu me via no espelho rachado do banheiro, olhos fundos, barba por fazer, um homem de 25 anos envelhecido por uma guerra interna. A vingança fora lógica no papel, expor, isolar, quebrar, mas na carne, era um veneno bilateral. Ana sofria, sim, mas eu. Eu me dissolvia em culpa, questionando cada passo como um penitente no caminho de Santiago. Decidi confrontá-la. Não com ódio, mas com verdade nua, o que restava dela. Peguei o comboio para Coimbra novamente, o sol filtrando pelas janelas empoeiradas, iluminando o caderno de planos agora rasgado em pedaços simbólicos na minha mala. A cidade me recebeu com o cheiro de livros velhos e rio úmido, estudantes rindo nas escadas da universidade como se o mundo não doesse. O hospital era um bloco cinzento na periferia, cheiro de desinfetante e desespero pairando nos corredores brancos. Ela estava em um quarto compartilhado, cortinas semiabertas deixando entrar luz fraca. Ana jazia na cama, pálida como porcelana rachada, o cabelo espalhado no travesseiro como algas marinhas. Infusão no braço, olhos fechados, mas abriu-os quando entrei, um lampejo de terror seguido de resignação. Manuel. Como soube? A voz dela era um sussurro, frágil como papel de seda. Soube porque plantei as sementes, Ana. As cartas, os e-mails, o diário. Tudo eu. As palavras saíram calmas, sem veneno, e sentei-me na cadeira plástica ao lado da cama, o rangido ecoando como um suspiro. Ela virou o rosto, lágrimas escorrendo silenciosas. Porquê? Tu já me tinhas exposto para o pai. Porquê isso? Olhei para as mãos dela, unhas roídas até sangrar, um tique novo, ou antigo que eu ignorara. Porque tu me expulsaste da nossa vida com uma mentira. Eu quis que sentisses o mesmo, sozinha, questionando cada sombra. Mas não esperava isso. Gesticulei para o quarto, às máquinas bipando como juízes impiedosos. Ela riu, um riso quebrado que virou tosse. Tu achas que eu não me odiava já? Cada dia desde aquela noite, Manuel. O colar. Era estupidez, pânico. Ricardo me pressionava por status, e eu.
Eu te usei como bode expiatório porque sabia que papai acreditaria em mim, a filha perfeita. A confissão dela era um rio transbordando, carregando detritos de anos, a inveja dela pelo meu laço simples com papai, o medo de falhar após Coimbra, o vício em apostas como fuga de uma vida que parecia uma prisão dourada. Eu te amava, irmão. Mas o medo. Ele come tudo. Toquei a mão dela então, fria como mármore, e pela primeira vez, senti o laço de sangue pulsar vivo. Eu também te amava. Mas a dor. Ela me cegou. Conversamos horas, o sol se pondo em tons de âmbar pela janela, pintando o quarto de perdão hesitante. Ela admitiu tudo, o roubo impulsivo, a acusação fabricada, as mentiras em cascata para se proteger. Eu contei da minha descida, o ódio que me consumira, os sonhos onde a matava devagar. A vingança não cura, Ana. Só multiplica as feridas. Ela apertou minha mão, fraca mas firme. Perdão? Posso pedir? Hesitei, o coração em guerra. Não sei se mereces. Mas eu mereço parar de odiar. Saí dali ao anoitecer, o Mondego murmurando segredos antigos abaixo da ponte. No comboio de volta, rasguei o resto do caderno, pedaços voando pela janela como confetes de um funeral. Papai esperava em Sintra, uma mesa posta com bacalhau à brás e vinho do Alentejo. Ela liga amanhã, disse ele, abraçando-me. Família, Manuel. É o que resta. Mas o perdão não era linear. Semanas se passaram, Ana saiu do hospital e voltou devagar à vida, terapia em Coimbra, um emprego modesto em uma livraria, chamadas semanais conosco. Eu via as rachaduras nela, noites de insomnia compartilhadas por mensagens, mas também a cura, um sorriso genuíno em uma visita a Lisboa, onde caminhamos pelo Tejo, o colar, o verdadeiro, pendurado no meu pescoço agora, como troféu de reconciliação. Ainda assim, sombras persistiam. Uma noite, sozinho na garagem, consertando um carro sob a luz fluorescente, ouvi um rádio tocando fado, nem às paredes confesso. Ri amargamente. A vingança me ensinara a verdade mais dura, o limite da dor humana é elástico, mas quebra, e os cacos cortam todos. Ana e eu éramos sobreviventes, mas marcados, irmãos em cicatrizes, não mais em ódio. O verão retornou a Portugal com um calor abrasador, o sol de julho torrando as calçadas de Lisboa como se quisesse expurgar os pecados do inverno. Eu e Ana estávamos em uma trégua frágil, como um cessar-fogo em terra minada, visitas mensais a Sintra, jantares onde papai contava histórias da mãe para preencher os silêncios, risos forçados que aos poucos se tornavam reais. Ela mudara, ou tentava, cabelo curto agora, prático, um apartamento compartilhado em Coimbra com uma colega de livraria, noites de leitura em vez de apostas. Estou limpando a casa, Manuel, disse ela uma vez, metaforicamente, os olhos claros pela primeira vez em anos. Mas a mente não esquece fácil. Eu acordava soando com flashbacks, o portão batendo na expulsão, o colar falso brilhando em suas fotos paranoicas. Na garagem, enquanto desmontava carburadores, a raiva residual borbulhava, não contra ela, mas contra o vazio que a traição deixara. Tu mudaste também, comentou papai durante uma pescaria em Ericeira, o anzol balançando na correnteza. Mais quieto. Mais profundo. Ri, jogando a linha no mar azul. A dor ensina, pai. Como o sal na ferida. Ana veio a Lisboa para meu aniversário, 26 anos, uma data que marquei com uma festa pequena no Bairro Alto, amigos da garagem, Zé contando piadas ruins, fado ao vivo em uma tasca escondida. Ela chegou tímida, um presente embrulhado nas mãos, um relógio de bolso antigo, gravado com "Tempo cura". Abraçamo-nos na porta, o cheiro dela de lavanda e livros velhos me transportando à infância. Obrigado por não me odiares mais, sussurrou. Eu tento, respondi honesto, e pela primeira vez, era verdade. A noite fluiu como vinho do Douro, risos, danças desajeitadas ao som de viola, confissões sussurradas na varanda com vista para o Tejo cintilante. Ana contou da terapia, a doutora diz que minha mentira foi medo de falhar. Tu foste o escudo fácil. Eu assenti, bebendo devagar. E a minha vingança? Medo de ser fraco. Tocamos no colar, o verdadeiro, que eu usava agora, a safira capturando luzes da cidade como estrelas caídas. Vamos vendê-lo, propôs ela. Doar para uma causa.
A mãe aprovaria. Dias depois, fizemo-o, uma leilão beneficente em uma galeria de Belém, o colar arrematado por um colecionador anónimo por 8.000 euros, doados a uma associação de apoio a famílias em luto. Papai chorou ao saber, um choro quieto de alívio. Vocês dois. Sobrevivestes. E sobrevivemos, sim. Ana arranjou um curso noturno em restauração de arte, sonhando com uma galeria própria, sem mentiras, prometo. Eu expandi a garagem, contratando o hacker moçambicano como sócio, mãos limpas agora de graxa e ódio. Mas o clímax veio em uma manhã de agosto, quando o sol nascia sobre Sintra como uma promessa. Recebi uma carta dela, não anonima, mas assinada, envelope perfumado de rosmaninho. Manuel, sonhei contigo ontem. Corríamos no jardim, como crianças, e o sobreiro nos protegia. Acordei em paz. Obrigada por me forçares a ver. Li-a no jardim da casa, sob as raízes retorcidas da árvore centenária, e enterrei as últimas cinzas da raiva ali, não um corpo, mas um capítulo morto. A família Costa renasceu imperfeita, jantares com histórias não ditas, silêncios que curam em vez de ferir. Eu, Manuel, o expulsado, o vingador, tornei-me o guardião, não de segredos, mas de verdades. A dor nos moldara, gaia e real como a vida portuguesa, lógica nas escolhas, emoções cruas nas consequências. E no fim, a maior vingança não foi a quebra dela, mas a reconstrução nossa. Sob o céu de Portugal, eterno e impiedoso, caminhamos adiante, irmãos, enfim, livres.